Nós vamos fazer aqui hoje? Hoje eu vou dar o mapa. O mapa, o que você tem que saber e o que você tem que fazer para aprender a conviver com pessoas, desvendar pessoas e comportamentos. Quem vier já vai estar com o caminho pronto. O caminho está pronto, eu já fiz o caminho. Eu vou entregar esse caminho pronto. E quem quiser vai ter acesso a esse caminho. Eu vou ser uma guia. É como se você fosse fazer uma viagem comigo e eu vou te levar nos lugares mais importantes. Porque se você chega num lugar e você não tem um guia e não sabe falar a língua do local, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, tudo. Você vai perder um monte de coisa que você poderia estar aproveitando. Quando você tem um guia que já sabe o local, que já sabe onde ir, já sabe o que fazer, já sabe quais restaurantes, quais lugares mais bonitos, porque ele conhece, porque ele fala a língua do local, a sua viagem ela fica muito mais produtiva e muito mais proveitosa, que é isso que eu vou fazer. Se você quiser, vai buscar caneta e papel, porque eu vou dar uma aula, tá? E a gente precisa compreender algumas coisas antes da gente oficialmente começar. A primeira coisa é, como eu tô falando pra vocês, é aula. Isso aqui é aula. Então, eu escrevi tudo que vai ter na aula hoje. Olha, é isso tudo. Então, você que quer aprender, hoje é dia de aprender. Eu vou te ensinar o passo a passo que acontece nas nossas vidas e o que você precisa fazer. Aí, Shalene, mas como eu vou fazer isso? Eu tô aqui, claro, isso faz parte de um conhecimento muito mais profundo que nem cabe em uma hora e meia aqui. Não tem nem como. É uma construção. Por isso que eu tô falando pra vocês. É um passo a passo. Mas hoje você vai ter esse mapa. Você vai ter esse mapa de como a vida funciona e como você acha que ela funciona e como ela precisa funcionar pra você ficar melhor, mais feliz. E saber lidar melhor com as pessoas. Não cair em armadilhas. Porque tem muita armadilha por aí e você pode estar caindo em armadilhas sem saber. Então a minha função aqui hoje é falar pra você que isso existe. E que se você não conhece o seu mapa, se você não conhece quais são os padrões, você cai em armadilhas e depois você até não consegue sair com facilidade. Imagina assim, ó. Vocês sabem aqui o que é previsão do tempo, né? Previsão do tempo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, certo? Lá no jornal fala pra você assim, previsão do tempo pra amanhã. Pô, como assim previsão do tempo pra amanhã? Se ainda é hoje, como é que eles fazem toda essa previsão do tempo? Toda vez que a gente fala em previsão do tempo, significa que existe um padrão do tempo, e eles dão a previsão do tempo para a semana toda, da outra semana. Cara, olha que louco! Olha que louco! E chove! E passa 2, 3, 4 dias chovendo. Você fala assim, impossível que vai chover. Um calorão desse tá matando todo mundo. Como que vai chover? Porque essa parte, a meteorologia, estuda os padrões do tempo. É a mesma coisa com as pessoas. Quando você começa a compreender isso, você começa a compreender que você tem seus padrões e as pessoas têm os padrões delas. Mas aí o que acontece? Eu coloquei pra vocês o quê? 5 fases de qualquer relacionamento. Qual que é a primeira fase? A primeira fase, as pessoas. E eu, aqui na minha vida, cheia de anseios, cheia de necessidades, com os meus instintos, com as minhas histórias, entro sem saber o que eu tô fazendo e começo a buscar qualquer tipo que seja de relacionamento. E aí, existe esse tradicional, as pessoas. Então, cada um trazendo esses monte de carga aí que eu tô falando pra vocês. Necessidades, instintos, anseios, vontades, medos, inseguranças, história, aquele bagunção todo. Esse é o tradicional. Ninguém te ensinou, ninguém falou pra você na escola, ninguém falou pra você em lugar nenhum. Sua mãe e seu pai não te ensinaram que existem padrões de comportamento. Que o ser humano é estudado pela neurociência, pela psicologia do comportamento, pela psicologia positiva, pela psicologia emocional, pela psicologia comportamental, pela psiquiatria, Cara, tem gente do mundo inteiro estudando profundamente quais são os padrões que eu e você temos. Ninguém te ensina isso. Ninguém fala pra você que existe padrões, que o ser humano tem padrão e que ele vai reagir e agir de acordo com esses padrões. Só que naturalmente eu não sei disso. Eu entro num relacionamento, uma pessoa A, uma pessoa B, e esse relacionamento tradicional do jeito que você conhece. Do jeito que você sabe, do jeito que você sempre foi acostumado a viver. Esse é o tradicional. Eu vivo em busca do príncipe e a princesa encantada.
que o cinema mostra, que a televisão, que a novela, que o desenho, aquela pessoa maravilhosa, perfeita, que você vai viver o resto da sua vida, ela tá ali, um ursinho de pelúcia. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque eu achava que era assim também. Eu vivia achando que existia um príncipe encantado, que as pessoas tinham um cavalo branco que vinha, que tinha as princesas e os príncipes e todo mundo no cavalo branco chegando. Eu também já fui assim, eu também estive nessa posição de acreditar nisso. Que existia a minha alma gêmea, que existia a pessoa perfeita da minha vida. Isso não existe. Só que aí, gente, nessa confusão do tradicional, gera uma busca infinita. Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Fica nesse ciclo vicioso. Vai gerar na gente, em você, em mim, em quem não entende e não tem conhecimento, frustrações infinitas. Porque você projeta essa imagem que a sociedade, que a televisão, que a Disney, que o filme. Cara, todo filme tem um final feliz de amor. Vocês já pararam para perceber isso? Todo tem um final feliz. O príncipe e a princesa encantada. A gente acredita nisso. A gente reforça o entendimento de que isso é verdade. Estão falando que é. Estão falando que é e eu não sei que existe outra coisa além disso, eu continuo acreditando no que eu sempre acreditei. Se alguém reforça uma verdade que eu não sei que existe outra coisa, como que eu vou questionar que aquilo não é verdade se eu não conheço o outro lado da moeda? E aí que faz todo sentido. Não é possível você acreditar ou confiar ou compreender outras coisas se você não sabe o que compreender. Se você não tem acesso ao conhecimento, se você não tem acesso às coisas que você tem que ter acesso. Então, quando você fica ali reforçando, sabe o que acontece? É morte lenta. É morte lenta. Quando as pessoas acreditam em coisas que a televisão fala e que ninguém nunca te contou, que existia coisa diferente disso, você continua acreditando naquilo e você continua fazendo daquilo uma verdade. E como é que você vai viver outra coisa que você não sabe que outra coisa existe? Não tem como. Gente, eu levei muito tempo para compreender isso. Muito tempo. Eu levei muito tempo para compreender toda essa estrutura e toda essa dinâmica para estar aqui falando para vocês isso e trazer o caminho pronto. Então, a primeira coisa é quebrar. Então, vamos lá. Quebra essa coisa de que existe príncipe e princesa encantada. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Então, nesse momento, você começa a quebrar e desvendar as pessoas. Peraí, não é isso. Me contaram uma coisa, fizeram eu acreditar a vida inteira que existia um príncipe e uma princesa e não existe, não existe. A gente não entende, não conhece outras versões, a gente acaba se condicionando àquilo, entra numas armadilhas do caramba, entra de cabeça e de qualquer jeito, sem entender nada. Como eu já falei em algumas outras lives, é o mesmo que você entrar numa mata e se perder, porque você não sabe o caminho, você não sabe o retorno. E aí, gente, o que acontece? A gente entra igual os malucão e quebra a cara. E vai viver uns trem doido aí, e vive uns trem maluco. Então a gente entra numa mata escura, sem entender nada com nada, se perde, se distrai e nunca mais sai de lá. Porque eu sei lá outro caminho, eu não sei o caminho. Então esse é o tradicional. Toda essa estrutura que eu tô falando pra vocês é o tradicional. Eu, sem entender nada, acreditando em coisas nada a ver, que me falaram, que meu pai e minha mãe nunca me ensinou nada de nada, não sei de nada, a escola não me ensina, ninguém me ensina, eu não ouvi em lugar nenhum. Eu cresço acreditando em coisas que eu nem sei o que é, em pessoas que eu nunca vi, e eu me entrego. E você tem que acreditar, você tem que dar chance, você tem que entrar de cabeça, você tem que abrir seu coração. Não vai fazer isso. Não vai. Não vai. E quem entrar nessa mentoria comigo nunca mais vai fazer isso. Nunca mais. Vai aprender direitinho o beabá de como as coisas funcionam. Esse é o cerne. Esse é o cerne. Essa é a nossa vida. Esses são os relacionamentos. De qualquer jeito, de qualquer forma, sem entender nada com nada, inclusive eu. Tá? Inclusive eu. Eu passei muito por isso, criei muitas expectativas. Depois a minha ficha caiu.
E eu não quero que outras pessoas passem mais pelo mesmo que eu passei. E quem quiser seguir junto comigo vai seguir e vai aprender e vai olhar para a vida de uma forma diferente. Segunda parte, né? Agora a gente já passa para dentro da primeira fase ainda, mas é uma segunda parte importante que vocês têm que saber. Mas antes, antes de você cair nas armadilhas da vida, antes de você entrar de qualquer jeito, antes de você não esperar compreender as coisas, ou antes de qualquer coisa disso, quando uma pessoa conhece a outra, para qualquer coisa, tá, gente? Eu tô falando para qualquer coisa isso aqui. Isso aqui não é só para relacionamento afetivo, amoroso, não. Eu tô falando para amizade, eu tô falando para trabalho, eu tô falando para vendas. Cara, para vendas, para liderança, para gestão, para empresas, para empresários, para empreendedores, para todo mundo que lida com gente. Quem nunca, né? Quem nunca se relacionou? Mas antes disso, duas pessoas. A primeira coisa que acontece é um reconhecimento inicial. Escreve isso. Vocês têm que entender isso, porque isso é o passo a passo. Existe um reconhecimento inicial. Então, eu olho e aquela pessoa, até então desconhecida, passa por um reconhecimento inicial. Que passa por um crivo, por uma barreira inicial. A primeira coisa é, eu conheço a pessoa, ela entra para esse crivo rápido. Que crivo é esse? Aquilo que você aprendeu na vida. Suas crenças, suas coisas, tudo que você conhece, tudo que você não conhece, tudo que você julga certo, tudo que você julga errado, tudo que você julga importante. A pessoa vai passar por esse crivo, vai passar por essa barreira. Qual barreira? A sua barreira. Essa barreira que você aprendeu a criar dentro de você sem ter conhecimento. Você só tem conhecimento da vida, da experiência, da família. Então, crivo, barreira, essa barreira inicial. Aí você imagina alguém chegando na sua casa 1h da manhã. Bate palma na sua casa a 1h da manhã. 1, 2, 3 horas da manhã. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Tomar um susto, né? Ou, tem alguém batendo na porta da minha casa às 3 horas da manhã. Quem é? Quem é? O que eu faço? Eu vou lá olhar dos cantinhos para ver quem é, né? Porque eu não vou abrir a porta, porque eu não sei quem é ainda. Isso a gente chama de reconhecimento inicial. Eu faço esse reconhecimento. Se eu conheço, o que eu faço? Sim, eu conheço, então a pessoa tem acesso a mim. 2, não conheço, eu tenho a opção 1, rejeito ou aceito. Dependendo do lero que a pessoa passar na minha cabeça às 3 horas da manhã. Dependendo do que ela vai falar. Então eu tenho, conheço, a pessoa entra. Não conheço, ou eu rejeito, ou eu aceito, dependendo do que ela falar nos meus ouvidos. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece nos relacionamentos? Se eu conheço, a pessoa provavelmente já faz parte da minha vida, já faz parte das minhas amizades, já faz parte de tudo. Certo? Se eu não conheço, aquela pessoa vai ter que provar pra mim que ela não é perigo. E aí, eu entro pra segunda fase. Que eu entro efetivamente agora pra interação inicial. Eu passei pelo reconhecimento inicial. Ok, até aqui tudo bem. Até aqui vocês estão entendendo. É assim que funciona. Eu estou ensinando pra vocês como é que funciona. Como que funciona tudo isso? Como é que é isso? A pessoa passou pelo reconhecimento inicial, ela vai para interação inicial. Que agora a gente entra na segunda fase. Primeira fase, eu, as pessoas, aí eu vou pro processo de interação. Agora o que eu vou fazer na interação, né? Agora eu vou ver como é que funciona a coisa. Só que aqui que vai estar a armadilha. Aqui que tá a armadilha. Sabe por quê? Porque você não entende nada. Entre aspas, tá, gente? Quando eu falo assim com vocês, não é querendo ser nada, tá? Eu só tô querendo dizer que a gente, porque eu também já estive no seu lugar, eu também não sabia nada, eu também não entendia nada. É aqui que tá a armadilha. Essa interação inicial eu vou conhecer a pessoa vai falar o que pra mim, eu começo, e aí que tá a armadilha. O que é normal? O normal é, as pessoas, escreve o que eu vou falar aqui agora. Numa interação inicial, as pessoas só vão te mostrar o que elas querem. O que faz sentido para elas te mostrarem. Nessa hora que a pessoa só te mostra o que ela quer, qual é a visão que eu tenho? Qual é o normal? O normal
é você ter o príncipe e a princesa encantada no seu subconsciente. O seu subconsciente fala pra você que existe um príncipe e uma princesa encantada, que vai suprir todas as suas necessidades, que vai suprir todas as suas vontades, que vai ser perfeito, que vai jogar um tapete vermelho pra você pisar, que o seu sapato vai sair do pé, ele e ela vai lá colocar, sei lá quem vai fazer isso e vai fazer acontecer e vai virar o mundo. Não vai! Mas isso é o que a gente tem. Isso é o padrão. E aí, como a pessoa só mostra as coisinhas bonitinhas, as melhores coisas, as coisas mais maravilhosas da vida dela, aí você já imagina o quê? Ai, que maravilha! Tô apaixonada! Ai, Deus, como eu tô apaixonada! A pessoa é perfeita! Nossa, me dá bom dia! Fala que eu sou maravilhosa! Fala que eu sou linda, que eu sou isso, que eu sou aquilo! Ai, meu príncipe, minha princesa! Blá, blá, blá. Fala pra mim se não é assim! Conta pra mim se não é isso. E aí que é a armadilha. Porque a gente inocente cai nessa ilusão. Nessa ilusão que a televisão, que a família, que os amigos, que o filme vai falar pra gente. E aí eu crio essa ilusão, que a pessoa vai só reforçar a minha ilusão e eu caio nisso. Só que aí que tá a armadilha, o tempo vai passar. E aí eu vou lá pra música da Pitty agora. Agora eu vou pra música da Pitty. Presta atenção na música, na parte da música da Pitty, que ela fala assim, ó: diga quem você é, me diga. Me fale sobre a sua estrada. Cara, que letra! Meu Deus! Me conte sobre a sua vida. Olha aí o que vocês têm que fazer. Na hora dessa interação inicial, claro, gente, que não é assim. Você não vai chegar a pessoa e falar: ei, o que você quer da vida aí, meu irmão? Tá doido? O que você quer? Você quer me derrubar? Você quer isso? Você quer aquilo? E aí a Pitty fala lá: me conte sobre a sua vida. Me conte sobre a sua história. Me fala quem é você, quem é a sua família, quais são os seus valores. Você acredita no quê? Será que vai bater comigo? Será que é o que eu quero para minha vida, para minha história? Será que o futuro vai dar conta dessa caminhada aqui? Será que você trata a sua família, os seus pais, do jeito que eu acredito? Será que você tem os mesmos sentimentos, mais ou menos parecidos que os meus, para não ser tão? Então existe esse crivo inicial que a gente não faz. Não faz. E aí ela vem aqui, ó. Presta atenção nessa frase. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Na hora que eu lembrei dessa música, que eu ouvi essa música de novo, eu falei: putz, é isso. E aí ela fala o seguinte: se mostre e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Tô arrepiada. A gente usa máscara. E aí eu vou dar o ouro pra vocês aqui agora com relação a isso. Pra nunca mais, mesmo nessa aula aqui, que é gratuita hoje, tá? É gratuita. Porque o programa da mentoria, ele é profundo. Escreve essa frase linda que eu vou falar pra vocês aqui agora. Escreve. Essa pessoa que mostrou pra você, nessa interação inicial, tudo que ela quis te mostrar pra te conquistar, ela é aquilo. Ela tem aquilo ali. Mas ela não é só aquilo. Ela é aquilo, mas não é só aquilo. Pronto, acabou. Acabou. Quando você olhar pra pessoa e falar assim: bom, a pessoa é isso, mas ela não é só isso. Ela tem o que a música da Pitty me fala aqui, ó. Me fale sobre a sua estrada. Então ela não tem só um caminho. Ela tem vários caminhos. Que são os padrões comportamentais. Que é a estrutura da personalidade dela. Como ela age, como ela reage, o que ela faz, onde que ela faz, o que ela faz. Cara, isso é o ouro que eu tô entregando pra vocês aqui hoje. Então a pessoa é aquilo, mas ela não é só aquilo. Aí tem momentos de tristeza, momentos de estresse, momentos de alegria. Quando a pessoa tá preocupada, quando a pessoa estressou no trabalho, quando ela brigou com a mãe. Como que ela vai reagir dentro disso tudo? Se ela é uma pessoa mais introspectiva, se ela é uma pessoa mais expressiva. Se ela quer ficar quieta e você acha que é com você. Então assim, tem tanta coisa aqui que são padrões. E que você começa a reconhecer. Se você fizer esse tipo de visão, de raio-x, você começa a ver que não existe o príncipe e a princesa encantada, que não existe um cavalo branco, que não existe aquela coisa que ninguém te ensinou e você aprendeu na vida. E você começa a ficar mais esperto. Fica esperto, cara. Fica esperto. Para de cair nas armadilhas. Para de cair de qualquer jeito. Para de se enfiar em qualquer lugar.
que é assim que funciona, eu sei que é assim. Porque eu também fui assim. Não entendia nada. Eu fui juntando tudo, eu fui juntando e um dia eu falei, caraca, é isso. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí, sem você ter conhecimento, sem você conhecer de pessoas, sem você conhecer como é que as coisas funcionam, você só vai sem saber para onde está indo. Só vai sem saber para onde está indo, porque você não tem conhecimento. Você não tem o mapa, você não conhece a estrada, você não conhece o lugar, você não conhece nada. Sem conhecimento eu só vou. É tipo você entrar num ônibus e sentar e cruzar o braço e o motorista falar, você vai pra onde? Aí você fala assim, não sei, leva eu pra qualquer canto, vai, bora. Entra num táxi e o taxista pergunta, você vai pra onde? Você fala, também não sei não, bora ir pra qualquer lugar aí? Não sei onde eu tô, não sei pra onde eu vou. E aí você só vai, sem destino. Como eu falei, entra numa mata fechada, se perde, se distrai, não sabe o que fazer. Você não tem estratégia. Poxa, mas fica chato pra caramba, né? Você viver assim, analisando, estratégia, vou olhar, será que tá fazendo isso, será que tá fazendo aquilo? Fica chato não, gente. Você nem lembra às vezes. Isso passou a ser tão automático na minha vida, até coloquei no Stories essa semana, eu sou do tipo finge demência, muitas vezes eu finge demência. Porque eu sei que a pessoa não sabe o que ela tá fazendo, ela acha que sabe o que ela tá fazendo, mas não sabe. Aí eu finge demência, fico quieta, deixo pra lá e vou embora. Isso me trouxe uma liberdade tão grande, tão grande, tão grande. Uma liberdade de me calar a hora que eu preciso calar, de falar a hora que eu preciso falar. Mas eu sou sempre muito cuidadosa, né? Eu sempre penso antes de falar, porque eu sei como as pessoas funcionam. Eu tento deixar pra última instância ter que ir pro embate, mas eu também vou. A hora que tem que ir, eu vou. Porque eu sei que precisa de ir. Porque já passou dos limites, muitas vezes. Então eu vou. Vocês estão achando que eu fico boazinha, quietinha? Não, senhor. Eu finjo demência até onde dá. Entendeu? Você tem que fingir demência sabendo como você está fingindo demência. Por que você está fingindo demência? Como que você finge demência? Não é fazer por fazer, porque isso acaba te trazendo, às vezes, coisas muito piores depois, quando você não sabe o que você está fazendo. Não é largar para lá por largar. É saber por que você está largando e qual é o significado disso em volta, entendeu? Então, sem conhecimento, é um caminho... É um caminho não. É um campo minado. É um campo minado. Você não sabe onde você está pisando, sabe? Fala pra mim aqui quem conhece o que eu tô falando. De comportamento, de padrões de personalidade, do que a estrutura da ciência traz pra gente. Por que aquela pessoa é manipulada, por que as pessoas são codependentes, por que as pessoas não saem de relacionamento. Inclusive, eu já passei por tudo isso, gente. Eu tô falando porque a gente tem dificuldade, sim, o ser humano tem dificuldade. A gente tem estruturas profundas, a gente tem estruturas primitivas, a gente tem estrutura de cérebro do macaco pensando na evolução, tá? Quem acredita em evolução, quem não acredita, tudo bem. Mas a gente tem um cérebro muito primitivo, cheio de medo, cheio de incertezas. Que na DPC nós vamos ver isso profundamente. E aí o que acontece? Sem conhecimento, você continua fazendo o que você sempre fez. Você continua sendo o que você sempre foi. Você continua pensando o que você sempre pensou. Essa é a real. E você vive o que você vive e vai continuar vivendo no automático. Então, olha só, eu não tenho conhecimento. Eu vivo como eu sempre vivi, eu penso como eu sempre pensei, eu ajo como eu sempre agi, eu vou reagir como eu acho que tem que ser, porque eu sou assim. Entra tudo no modo automático. Entrei no modo automático, ninguém te ensinou que você pode ser diferente. Ninguém te ensinou que você não precisa ficar vivendo no modo automático. Ninguém te ensinou que existe uma estrutura por trás disso. Ninguém te ensinou, em lugar nenhum, que existe toda uma história. Existe muita coisa por trás disso. Que não é só viver da forma automática como a gente vive. Então, o tradicional é esse. E aí eu tô falando de interação inicial ainda, porque isso é aula. Tô falando pra vocês. Eu não vou falar qualquer coisa aqui. Eu tô falando pausado, passo a passo, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, o que é o tradicional? Fala pra mim se não é verdade o que eu vou falar agora. Quando você conhece alguém pela primeira vez, se for fácil, a primeira coisa que a gente faz é correr e perguntar pra alguém como a pessoa é. Fulano, você sabe como é que é? Fulano, você conhece? Você já viu? Você já ouviu falar sobre? Você já encontrou em algum lugar? Como é que a pessoa é? Olha que legal. Olha que legal. Eu vou perguntar pra alguém como que a pessoa é. Aqui tem armadilha.
também. Nesse momento que eu vou perguntar para alguém como que a pessoa é, aquela pessoa não convive com aquela outra pessoa. Aquela pessoa não tem acesso aos defeitos, às fragilidades, às coisas que a pessoa vive que você não está vendo também. E aí o que a pessoa fala? É gente boa. Gente boa. Não tenho nada para falar contra, não. Claro, gente, que é gente boa. Todo mundo é bom na frente de todo mundo. Você acha que o povo sai por aí tocando coice no nariz dos outros em qualquer lugar de qualquer jeito? Você acha que as pessoas saem por aí mostrando o que ela é dentro de casa? Não. A maioria das pessoas não fazem isso, não. E aí que tá a armadilha, porque eu pergunto a alguém, aquele alguém vai falar a visão dele, a visão dele, a visão dela sobre aquela pessoa, e eu caio nessa armadilha, porque eu vou acreditar no que fulano me falou. É gente boa. É gente boa, pronto. Nossa, se é gente boa, é meu príncipe, é minha princesa. Já pode entrar com um cavalo branco na minha casa. Alerta. Todo mundo tende a mostrar só aquilo que convém. Só aquilo que você vai ver naquele momento. Aí a Pitty fala o seguinte lá, né? Se mostre, eu descubro se eu gosto do seu jeito de ser. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Não é que seja uma máscara, tá? A pessoa é aquilo, mas ela não é só aquilo. Mas ela usa uma das máscaras que ela usa na vida. Quando a pessoa não tem conhecimento, esse é o tradicional. É viver de qualquer jeito. Inclusive, eu, né? Eu. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? A teoria vai ter muito puxão de orelha. Muito puxão de orelha. Eu vou sacudir, eu vou abraçar, eu vou acolher, eu vou amar, eu vou empurrar, eu vou gritar, eu vou falar. Mas tudo com amorosidade, com todo respeito a cada um do seu jeito, cada um do seu tempo, cada um da sua forma, cada um com a sua essência, cada um com o amor que traz no coração. Gente, que lindo, eu tô tão apaixonada. É a realização de um sonho que eu tô fazendo agora. E eu vou entregar tudo. Eu vou entregar o passo a passo. Eu vou dar a mão a vocês durante um ano. Essa é a minha promessa de que vocês pratiquem e caminhem e tenham conhecimento. E eu vou estar perto, eu vou estar do lado, eu vou estar sempre presente com vocês. Tenho certeza disso. Bora lá então. Nós falamos da fase 1, falamos da fase 2. Agora nós vamos para a fase 3. A fase 3 é a DPC. A fase 3 é o que nós vamos fazer. Desvendando pessoas e comportamentos. Nós vamos ser tipo FBI. FBI do comportamento. Vai ser mais ou menos isso. Esse aqui é a galinha dos ovos de ouro. A terceira fase, porque até então vocês já sabiam de tudo que eu tô falando, eu só tô trazendo um pouco mais de conhecimento, tô puxando aqui, tô puxando sua orelha ali, tô te ensinando um negócio aqui, tô te ensinando outro ali. Mas essa terceira fase é a galinha dos ovos de ouro. A terceira fase é o reconhecimento. Mas aí é o reconhecimento gradual. A gente teve lá um reconhecimento inicial, se eu aceito, se eu não aceito, se entra, se não entra, que aí eu parti para a interação inicial, vamos começar a interagir aqui para ver o que vai rolar. E aí, que essa terceira fase você não faz nunca. Você nunca fez porque você não sabe como fazer. Eu não fazia porque eu não sabia como fazer. Essa terceira fase do reconhecimento são os padrões, são as personalidades, são as pessoas, é o jeito da pessoa funcionar, é o que ela fala, o que ela fala e o que ela faz, o que se contradiz, por que ela... Gente, isso depois se torna natural, tá? Deixa eu falar pra você uma coisa. Pensa comigo o seguinte aqui. Porque talvez tem pessoas que ficam assim, gente, eu vou ficar paranoica com isso, eu vou ficar pensando nisso o tempo inteiro, eu vou ficar doida. Não, meus amores. Vocês vão estar comigo um ano. Um ano. Eu vou acompanhar, eu vou estar praticando. Vocês vão perguntar, Su, tá certo isso? Su, tá errado aquilo? Su, como é que eu faço isso? E eu vou tentar estar com vocês o máximo que eu puder. Não... O que é a fase do reconhecimento? O reconhecimento é o que eu falei pra vocês. Eu vou interagir. Eu vou começar a perceber o que está acontecendo, porque agora eu vou começar a ter conhecimento para isso. E aí eu estava falando, esqueci o que eu ia falar. Eu vou estar junto, eu vou estar perto. O que vai acontecer no começo? No começo vocês vão ficar maluca. É muito conhecimento. Eu vou dar muita ferramenta. Eu vão dar um monte de coisa para vocês. Vocês vão falar, caraca, velho, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta. É muito conhecimento para mim. Vai dar conta sim. Vai dar conta e vai dar muito conta. E eu vou ficar muito feliz da vida. Sabe quando uma criança ganha um presente? O primeiro impacto da criança pegar o presente na mão é tipo isso aqui, ó. Eu comprei essa caixinha, né? Quando eu comprei, nos dias que eu comprei ela, eu ouvia música nela todo dia, toda hora. Eu levava ela pro banheiro, pendurava no banheiro, levava pra cozinha, colocava ela em cima de não sei aonde, e ligava, e um som gostoso. Só que agora que eu já me habituei, eu às vezes lembro, às vezes eu não lembro, às vezes eu levo, às vezes eu não levo.
Ok, é isso que acontece com o conhecimento. Quando ele chega, você pira. Você quer ver tudo, você quer fazer tudo, por que isso, por que aquilo, por quê, e você vai tentando entender tudo que está acontecendo, você observa, você analisa, você reconhece, e aí depois isso vai se tornando habitual, e você já não faz isso mais forçadamente. Você faz isso normal. É o que acontece comigo. Quando eu olho para as pessoas e eu começo a conversar, já é natural meu. Eu já penso em todos os parâmetros aqui na minha cabeça. Onde eu piso, onde eu não piso, o que eu faço, o que eu não faço, como que eu falo, se eu falo de um jeito, se eu falo de outro. Gente, porque eu quero fazer isso, porque é melhor para mim. E eu crio relacionamentos fortes com isso. Eu não agrido ninguém, porque eu sei a terra que eu tô pisando, porque eu reconheço aquele local. Eu reconheço aquelas pessoas. E elas veem em mim o quê? Eu não sou perigo. Porque se eu tô reconhecendo e eu tô entendendo o que tá acontecendo, para que ela vai ver perigo em mim? Não vai. Fato. Então, existe uma estrutura para isso, um passo a passo. E esse reconhecimento é a profundidade de tudo que vocês vão ter. Que eu não tenho como falar. Até mesmo porque faz parte da mentoria. Que é muita coisa. É muita coisa. Mas, escreve isso aí, quem está escrevendo. Eu quero que vocês escrevam isso aí nessa parte do reconhecimento. Olha para a palavra. Olha para a palavra. Reconhecimento. De novo, né? Tem a ver com de novo. Reconhecer. Eu só reconheço. Ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu só reconheço aquilo que eu já conheço. Eu só reconheço aquilo que eu só reconheço aquilo que eu já conheço. Eu só consigo reconhecer padrões, eu só consigo reconhecer perfis, eu só consigo reconhecer e entender o que eu vou fazer se eu tenho conhecimento prévio daquilo. Por isso que eu falo que vocês não têm culpa de não saber, porque ninguém ensina isso pra gente. Ninguém ensina, ninguém fala. Ninguém fala. Não fala. Então, eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então, vocês vão receber o conhecimento para vocês aprenderem a reconhecer as pessoas. Aí eu vou mostrar aqui o seguinte, ó. Vou mostrar um negócio pra vocês. O corpo de sua mente, desvendando as personalidades, o jogo e a estrutura das personalidades, transformando o sofrimento em alegria, a arte de Lementes, Supercérebro, As Armas da Persuasão. São alguns dos livros que eu detenho para o conhecimento. Então, meus amores, eu só consigo reconhecer aquilo que eu conheço. Então, vocês não vão precisar de ficar lendo livro nenhum, vocês não vão precisar fazer trocentos cursos igual eu fiz, que eu fiz muitos cursos. Eu já investi quase 200 mil reais, creio eu, por aí. E vocês vão ter isso nas mãos. Vocês vão ter esse conhecimento, tá? E aí, o que eu faço, Selene? O que eu faço para reconhecer as pessoas? Começar a entender esse universo? Aí eu coloquei alguns pontos aqui que são importantes de vocês saberem. O que eu tenho que saber nessa fase do reconhecimento? O que é importante aqui? Vamos lá. Lembrar que as pessoas são aquilo, mas não são só aquilo. É o primeiro ponto do reconhecimento. Se isso ficar bem claro na sua cabeça, quando você der de cara com alguém, com alguma pessoa, com qualquer circunstância que você queira criar um relacionamento de alguma forma, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso. As pessoas são aquilo, mas elas não são só aquilo. Segunda coisa, lembrar que as pessoas trazem famílias, experiências, bloqueios, traumas. Um trauma é capaz de desestruturar uma vida inteira e desestruturar centenas de relacionamentos por causa de trauma. Profundo isso. Inclusive, vai ter uma aula lá na plataforma Desvendando os Traumas, que vai estar lá, nas aulas extras. Então, você vai ter acesso a isso, né? Definir, pelo amor de Deus, isso aqui é importante demais, definir pré-requisitos para o relacionamento. Você tem que definir algumas coisas da sua vida. Você tem que saber um pouco do que você quer e do que você não quer. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Eu tô agora, muitos anos depois, que isso, bingo. Bingo! Se você define padrões e pré-requisitos para o que você quer, tudo que vier fora daquilo, você não entra. E acabou. Tá? Raciocinar, pensar, sai fora da caixinha. Começa a questionar algumas coisas. Para você começar a ter acesso a outras coisas que você também não via. Então, quando eu dou de frente com alguém, quando eu passo a ver essa pessoa, inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês, depois da DPC, no processo
no período de todo acompanhamento, vocês vão passar a ver as pessoas da sua vida de forma diferente. Vocês vão passar a ver as pessoas à sua volta de forma diferente. Vocês vão perceber coisas que vocês nunca perceberam em você e nas pessoas. A estrutura muda porque você passa a reconhecer coisas que você não sabia que existia. Então, fazer a DPC, eu não estou falando que você tem que fazer, e eu não estou aqui falando que é a melhor coisa do mundo, mais maravilhosa do mundo, que você, isso, aquilo, não. Eu estou falando que eu abri esse caminho, eu passei por esse caminho, e eu testei trocentas mil vezes para entregar isso na sua mão. E adiantar o seu caminho. E adiantar muito o seu caminho. Isso aqui é só livro, fora um monte de pele atrás. Gente, se eu falar para vocês que eu tenho 1000 livros, vocês acreditam? Claro que eu não li todos, né? Óbvio. Mas ao todo eu devo ter uns 1000 livros. Raciocinar, pensar. Qual é a outra coisa que você tem que fazer? Ligar as coisas. Ligar uma coisa na outra. A coisa não tá condizente. A coisa não tá congruente. Fulano fala uma coisa e faz outra. Tem alguma coisa errada. Tem trauma. Tem história. Tem crença. Tem família. Ou tá só de sacanagem mesmo, sei lá. A pessoa vai saber também porque as pessoas, né? Claro que você vai saber. Tô falando assim porque é o tradicional. Mas você vai ter uma séria tendência a saber o que é. Prever padrões possíveis. Você começa a ver quais são os possíveis padrões. Aí eu volto lá no início que eu falei para vocês. Previsão do tempo. É certo, é 100% que eles colocam lá que vai chover todo dia da semana que vem. Aí eu vou lá e falo assim, vai chover todo dia da semana que vem. Mas aí não chove. Algumas coisas não ficaram tão 100% ali. Ok, pode acontecer de você. Mas existe um padrão que ele vai de uma ponta a outra. Se você reconhece esse padrão na pessoa, você vai saber aonde ela está e quais são as possíveis ações e reações que ela pode ter. E aí você começa a reconhecer esses padrões. E aí você vai entendendo se aquilo te serve ou não te serve, se serve para sua vida, se não serve para sua vida. Se não serve, vai embora. Respeito, mas não aceito, ok. Então, esse processo é uma previsão que muitas vezes dá muito certo. Eu vou falar para vocês que 90% das vezes dá muito certo. E eu provo que dá. E eu tenho certeza que dá. Porque eu coloquei em prática, porque eu fiz, porque eu refiz, porque eu testei. Todo dia, toda hora. Com todo mundo. Todas as pessoas que chegam na minha frente, eu faço algo do que eu ensino. Todas. Todas as pessoas. Não tem ninguém que eu vou entrando de qualquer coisa, de qualquer jeito. Tá. Agora não. Antes sim. Agora não. Jamais. Aí, quando você começa a ter esse conhecimento, esse reconhecimento, você começa a delimitar quem entra e quem sai. Peraí, existe uma delimitação aqui. Quem entra e quem sai? Por que eu vou deixar essa pessoa entrar? Que energia que eu vou gastar nisso aqui? Putz, que energia do cão que eu vou ter que gastar nisso aqui? Não quero. Tá tudo bem. Ok. Isso você tem que fazer nessas fases de reconhecimento. É uma previsão real, com base em conhecimento. Não é uma previsão porque eu acho que vai acontecer, porque eu espero que aconteça. Nossa, será? Não. Existe um passo a passo e um caminho para você ter acesso a isso. Ligar pontos, prever coisas e pessoas, prever padrões, prever comportamentos, ligar alerta, parar de cair de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer tampada de cabeça, delimitar quem entra e quem sai e lidar mais profundamente com você e com as outras pessoas. Fase 1, reconhecer eu e as pessoas. Fase 2, interação inicial. Aquela interação, se a pessoa fica, se a pessoa não fica. Fase 3, eu faço esse reconhecimento, então eu tenho uma interação inicial, que eu vou reconhecer o terreno, o mapa, como é que funciona. A fase 4, eu passo para interação real. A decisão pensada, porque eu reconheci e eu compreendi algumas coisas, que eu já não tô mais com a cara dura, enfiando a cara na parede de qualquer jeito, acreditando em príncipe e princesa encantada e sei lá mais o que. A fase 4, eu dou abertura para essa interação com uma decisão pensada. Eu vou fazer sabendo que eu estou previamente sabendo. Suelene, mas eu posso quebrar a cara? Claro. Mas você vai quebrar menos, você vai sofrer menos, você vai conseguir lidar melhor e as coisas vão ser, o impacto das coisas na sua vida vão ser muito menores. Muito menores, absurdamente menores, porque você para de criar expectativas. Falei sobre isso. Você cria a expectativa até um determinado ponto, mas você não cria expectativa ilusória, porque a expectativa é naquele príncipe, naquela princesa, ou naquelas pessoas perfeitas que ensinaram pra gente que tem que ser, que não é. Então, se eu não crio mais expectativa, eu sofro menos, porque eu não tenho mais expectativa. Qual é a minha expectativa em cima de uma coisa que eu já sei?
Não tem expectativa. Aí eu tenho uma frase minha. É melhor eu me surpreender do que eu me decepcionar. Cara, sai fora de expectativa. Você não precisa ter expectativa mais. Apesar de que a gente tem. E vocês sempre vão ter, e eu também. Tá? Isso aí é mais profundo. Mas você quebra, o impacto é muito menor, a porrada é muito menor, a pancada é muito menor. Você vai com mais cautela, você vai mais devagar, você vai entendendo o que está acontecendo, porque é uma decisão pensada. Beleza, aí fui para a fase 4, que é decidir. Decidi. Ok, passei por todas as fases, eu decidi pensado que eu vou entrar porque eu já delimitei certas coisas, a pessoa está dentro do que eu estou buscando. Mas, Helene, isso fica chato, né? Você fica ali o tempo todo no que é, no que não é. Então tá tudo bem. Vai viver de qualquer jeito como você sempre viveu e fazer o que você sempre fez e sofrer do jeito que você sempre sofreu. Ok. Interagir agora, real. Eu dei abertura para essa interação, eu pensei sobre isso, eu já reconheci, porque eu reconheço os padrões, eu já compreendo mais ou menos como as coisas funcionam. Eu percebi que tem pouco trauma, não tem tanto trauma assim, a família vai mais ou menos bem, as coisas estão indo, trabalho, eu começo a perceber, eu começo a ver além. E aí na fase 5 eu decido me relacionar. Agora, depois que eu passei por toda essa estrada, eu decido pensadamente me relacionar. Isso eu estou falando de relacionamentos mais profundos que criam raízes. Mas isso serve para os seus relacionamentos nas vendas, isso serve para os seus relacionamentos com o trabalho, isso serve para os seus relacionamentos amorosos, serve para os seus relacionamentos de trabalho, disso, daquilo, daquilo, daquilo. Serve para tudo. E aí, o que acontece? Com conhecimento, você passa a raciocinar, você passa a aprender a agir, você passa a aprender a reagir. Você sabe quando você age, você sabe quando você reage, você sabe o que te faz mal, você sabe o que te faz bem. Qual é o seu mapa? Onde estão as suas minas? Como é que é o seu campo minado? O seu. Onde que te machuca? Qual é o calo que dói? Você sabe disso? Você entende disso? Não entende, cara. E as pessoas vão lá na sua feridinha e fica lá, tec, 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 tec. E você, ai meu Deus, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo. Entender o que é ferida existencial e entender o que é ferida de trauma. São duas coisas que nós vamos separar muito bem na DPC. Gente, essa realmente é a DPC. Todos esses passos, todos esses processos que servem para a vida. Eu abri o caminho na mata escura, eu fiz o que tinha que fazer, eu já percorri todo esse passo, esses momentos no peito. Claro que eu quero ajudar quem está aqui de perto, eu quero ajudar quem está aqui acreditando que isso é possível, entendendo que isso é possível, entendendo que pode dar um passo, entendendo que pode melhorar a vida, transformar os relacionamentos, se transformar. E aí, para a DPC. Agora, quem quiser ouvir até o final, eu vou falar um pouco sobre a DPC. Esse processo de você saber o que tem na sua vida, todas as transformações. A DPC significa Programa de Mentoria Desvendando Pessoas e Comportamentos, que é um sonho, é um filho. É um filho. A DPC, para mim, hoje, é um filho. Porque eu tenho certeza que quem estiver nesse caminho vai ter uma base profunda para dar um passo muito grande na vida, em todos os âmbitos, né? Do jeito que você está hoje, na vida que você está levando, da forma como você está vivendo. Imagina você viver mais 50 anos dessa forma. Imagina você viver mais 50 anos desse jeito. Se tá bom, ok. Eu torço que você seja muito feliz. Eu torço que você faça tudo o que você tem que fazer. Eu torço profundamente que você seja extremamente feliz do fundo da minha alma. Mas se der para melhorar, se der para resolver uns perrengues, se der para transformar, se der para crescer, para ressignificar. Eu vou entregar no detalhe. Se você já teve o que você já teve aqui hoje, você imagina o que eu tenho para trazer num programa de mentoria. Porque ali eu vou entregar o meu conhecimento. Eu vou entregar o que eu sei. Eu vou entregar o que está todo o meu alcance. Você teria que percorrer todo o caminho que eu percorri, 12 anos. Investir, sei lá, quase 200 mil reais. Ler tantos livros, fazer tantos cursos. Nossa Senhora Penha. E eu sei que já tem pessoas aqui que vão entrar e eu fico muito feliz. E vocês podem ter certeza que vocês vão ter tudo e mais um pouco de mim. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. E quem quiser fazer parte também, por favor, entre em contato comigo. Manda mensagem no direct. Esse é o mapa, gente. Esse é o mapa. Eu entreguei hoje um mapa para vocês. Um mapa de como funciona o mundo. Espero que vocês saibam e lidem bem com a vida de vocês. Que Deus abençoe. E tamo junto nessa jornada aí.